Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te honramos nessa noite, Senhor. Nós damos glória, louvor, ações de graças a Ti, porque Tu és digno e só Tu és digno, Senhor. Nós estamos como igreja dessa nação, como igreja de nações aqui representadas, Senhor, em Tua presença, reunidos em torno de Ti, porque nós queremos nos mover naquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Senhor, ser nessa terra como a embaixada do reino dos céus. Nós queremos, Senhor, ser nessa terra como os Teus representantes, Senhor. Por isso, em nome do Teu Filho, nós nos posicionamos nessa noite, clamando, Senhor, abre, Senhor, os céus sobre as nossas cabeças, Senhor. Rasga os nossos entendimentos, Senhor. Abre os nossos entendimentos, abre os nossos olhos espirituais, os nossos sentidos espirituais. Eu oro para que o Senhor venha com um grande destravamento nessa casa, Senhor. Que o Senhor venha trazer todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Venha anular sofismas, venha destruir fortalezas, Senhor, que foram construídas em gerações, Senhor. Que o Senhor venha libertar o Teu povo nessa noite, Senhor, para fluir dentro da Tua verdade, para fluir, para caminhar no Teu caminho, para alcançar a Tua vida, Senhor. Senhor, nós queremos mais de Ti nessa terra. Nós queremos Te representar com mais perfeição, Senhor. Nós queremos ser mais precisos, Senhor. Nós queremos ser mais pontuais. Nós queremos, Senhor, revelar o Pai a essa multidão, Senhor, que clama, mostra-nos o Pai. Senhor, vem, Deus, vem nessa casa, nessa noite. Comece uma obra, Senhor, nesse dia, Senhor. Comece uma obra hoje, Senhor. Vem caminhando dia a dia conosco nessa conferência, Senhor. Vem e faz toda a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que ninguém que entrou nesse lugar saia desse lugar sem um destravamento, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que seja ativado, Senhor, dons espirituais, seja ativados ministérios, Senhor, que foram quebrados ao longo da caminhada. Em nome de Jesus, que o Senhor traga cura, que a unção despedace todo o jugo, e que o Teu nome seja glorificado. Só o Teu nome, só a Ti seja glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se acomodar. Eu queria já rapidamente te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 28. Ok. Nós vamos começar por aqui. Êxodo 28, nós não vamos ler esse texto, nós vamos apenas nos fundamentar nele. E como eu sou bereano, eu incentivo todo mundo a ser bem bereano, então você já fica com a Bíblia aberta, que aí você já vai recebendo e já vai conferindo nas Escrituras, amém? Glória a Deus. Esse texto é uma palavra que o Senhor começa a orientar Moisés, dizer a Moisés como que deveriam ser feitas as vestes sacerdotais. Sabe, a palavra que queima no meu coração essa noite é sobre uma igreja que se separa, uma igreja que se responsabiliza, uma igreja que para de fazer o que o Senhor não mandou e começa a fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Sabe, sacerdócio, nosso sacerdócio. Sacerdócio sempre falou sobre separação. Deus separou um povo sacerdotal. Aqui nós vemos um modelo que não é o ideal. Um modelo em que o Senhor estava separando apenas uma das 12 tribos de Israel para o trabalho sacerdotal. E nós vemos o Senhor separando um cabeça daquelas famílias, Arão, irmão de Moisés, para ser sumo sacerdote. Lembra, nós estamos falando de sombras de coisas espirituais. E a minha oração nesses dias é para que o Senhor venha tirar-nos desse legado que nós vemos na igreja brasileira, de uma fé muito mística e mal embasada nas Escrituras. E que às vezes confiamos mais em dogmas denominacionais e interpretações teológicas do que realmente no que a palavra do Senhor nos instrui. E é isso que nos faz caminhar em lugar errado. Eu não quero chover no molhado hoje eu quero pegar leve, hoje eu tô light. O pastor falou, não bate no povo hoje, falei assim, é abertura.
Vai ser difícil, vamos lá. Mas hoje eu não estou aqui para bater no que está errado. Hoje o Espírito que me move nessa noite é pela multidão de irmãos, de vozes proféticas, de pastores, de ministros do Senhor, que nós vemos nessa nação sacerdotes mal orientados, pessoas que têm até o coração certo, você vê, você consegue perceber, às vezes a distância não, mas se você chega próximo o suficiente para caminhar com essa pessoa e sentir o seu coração, você vê, poxa vida, como o pastor Luiz costuma dizer, as crianças vibram no interior. Você vê, aquela pessoa está carregando uma coisa de Deus. Não, esse camarada é de Deus, essa pessoa é de Deus. Ela que realmente quer. Só que está fazendo da forma totalmente errada. Está pegando um caminho totalmente errado para chegar no objetivo. Então o clamor que há no meu coração hoje é por homens e mulheres de Deus dessa nação que estão sendo mal orientados. Que até querem fazer o que é certo, de coração querem, choram, se quebrantam na presença do Senhor, oram, têm vida de oração, clamam ao Senhor, têm pagado o preço no ministério. Quantos homens e mulheres têm pagado o preço do ministério nessa nação? Eu sei que a moda e a onda é falar mal da igreja, né? Nas redes sociais é só o que há, isso que eu estou cada vez mais caindo fora delas. O cálice da minha ira transbordou. Não estou aguentando mais ver gente batendo na igreja. Não estou aguentando mais ver diagnósticos de doenças da igreja. E ver que essas mesmas pessoas que são tão hábeis, né? São tão hábeis para poder determinar os problemas, são tão lentas em criar soluções. E às vezes as soluções são tão simples, na verdade são simples, porque a palavra do Senhor é simples, a gente complica. Mas nós não estamos na igreja de Atos 2, nós estamos 2000 anos depois, 2000 anos de muita bagunça, 2000 anos de muita filosofia, de muita teologia, de muito dogma, de muita gente mal intencionada bagunçando coreto. E às vezes quando nós pegamos literalmente o bonde andando, o bonde da igreja andando, não sabemos mais onde colocar os nossos pés. Onde está o fundamento correto? Onde está o fundamento que primeiro foi lançado, que Paulo falou, ninguém lance outro fundamento? Onde está o fundamento que é Cristo? Em que nos apoiar? Será que só eu fui criado num lar evangélico, será que sou só eu aqui nessa noite, que em algum momento na sua caminhada olhou para trás e falou, poxa vida, por que eles me ensinaram certo? E não é porque aqueles homens de Deus eram falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, não, eram homens de Deus, mas mal orientados. A escola é ruim. E eu creio que já passou do tempo da igreja brasileira, que está grande, forte, volumosa, chegue a um lugar de maturidade, ou comece a se fundamentar melhor. Eu creio que nós estamos chegando num ponto de rompimento, e que nós vamos ter que criar coragem de romper com coisas que recebemos do exterior. Porque a igreja brasileira, ela não tem história, esse é o fato. Nós temos 120 e poucos anos de existência, nós não temos história. E o pessoal gosta de falar muito, né? Esse dia eu estava num grupo de WhatsApp, o pessoal falando, estão falando da moda não sei o quê. Aí alguém falou, esse grupo é para falar da moda de falar da moda? É aquela coisa, moda dos brasileiros, copiarem tudo do exterior. Eu falei assim, se nós não copiarmos no exterior, nós vamos copiar de onde? Nós não temos história. Alguém fala, agora todo mundo só quer cantar os hinos lá dos Estados Unidos. Pega a harpa cristã e vê de onde é que vem esses hinos. Não foram composições brasileiras. Só que às vezes nós falamos tanto que já nem sabemos mais do que falar mal. A gente simplesmente entra na onda de falar mal do que está todo mundo falando mal, e fica na moda de falar da moda. Sim, nós somos uma igreja jovem, mas nós somos uma igreja crescida. Amém? O Senhor fez com que a obra dele no Brasil crescesse rápido. E é muito rápido. O que aconteceu no Brasil aconteceu muito rápido. Em 120 e poucos anos nós tomamos uma proporção incrível.
Então está na hora dessa criança grande chamada Igreja Brasileira amadurecer. E nesse momento nós vamos precisar romper com algumas coisas. Nesse momento nós vamos precisar ter coragem de nos aproximar mais das Escrituras com novas lentes. Jogar fora as velhas lentes que nós recebemos de interpretação e começar a buscar no Senhor o que Ele quer falar à nossa nação, o que o Espírito diz às igrejas, o que Ele está falando ao Brasil. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos hoje nos unir para compreender o sacerdócio que o Senhor quer nos colocar. Nós estamos falando de santidade, é uma palavra que tem sido orientadora para esse momento que nós estamos vivendo, e sacerdócio fala sobre isso. Esse texto de Êxodo 28 fala sobre vestes sacerdotais, e aqui nós temos as vestes do sumo sacerdote e as vestes do sacerdote. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que há diferença entre sacerdote e sumo sacerdote. E a diferença é que o sumo sacerdote é Cristo. Amém? O sumo sacerdote é Cristo. Não é nenhum pastor, não é nenhum apóstolo, não é nenhum papa, é Cristo. Amém? Essa é a diferença básica. Se você pegar as vestes do sumo sacerdote, você vai ver estofo azul, ouro, púrpura, não sei mais o que, carmesim, coroa. Se você pegar as vestes do sacerdote, você vai encontrar um tecido básico, linho. Uma coisa básica para nós exercermos nosso sacerdócio, o sacerdócio de todos os santos, é linho, é ato de justiça. Amém? E o sumo sacerdote aqui representado por Arão, ele era para fazer glorioso esse ministério de Cristo. Só que hoje, assim como isso, muitas outras coisas que nós vemos no Antigo Testamento, eram figuras de realidades espirituais. Figuras de realidades espirituais. E às vezes nós nos perdemos. Quer ver um ponto onde é fácil as pessoas se perderem? Nós temos falado muito, e vamos continuar falando, e hoje também a gente fala um pouco sobre isso, sobre o espírito da profecia, que é o testemunho de Cristo na congregação, sobre o fato de que todos devemos profetizar, amém? Quando não há profecia, o povo se corrompe. Só que um fato com que as pessoas erram muito, é em não compreender a transição, em achar que o profeta da nova aliança é igual o profeta que ele lê na antiga, que diz assim, diz o Senhor, e ai de quem disser contra. Aí vem o escritor de Hebreus e traz com clareza, fala assim, olha, no passado, Deus falou aos nossos pais, por meio de anjos a profetas, mas nos nossos dias Ele tem falado por meio do Filho. É uma coisa simples e básica, mas que o dogma, às vezes nos impede de enxergar, e nós ficamos mal orientados. Aí nós vemos muito pastor, muito líder, muito evangelista, muito profeta, querendo ser Deus na congregação. E você vai ver, não é que a pessoa é ruim, ela só não foi instruída de que isso não é o nosso tempo, essa não é a nossa realidade espiritual. O sumo sacerdote da igreja é Cristo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Não temos uma necessidade que se levante o profeta e dizer assim diz o Senhor. Hoje o espírito da profecia paira sobre a congregação. A igreja é um corpo profético. É uma transição simples, mas que infelizmente muita gente não sabe. E a gente vê muito ministério que se perde ao longo da caminhada. Às vezes começa bem, mas aí o ministério vai crescendo, o cara começa a se achar o Elias. Nós temos exemplos históricos disso, e tristes, trágicos. Pessoas que chegaram a criar tronos para si. E às vezes você não vê, por que acontece isso? Aquele irmão era tão gente boa, ele está crescendo agora, está começando a se achar o tal. Por quê? Porque fomos mal instruídos. Precisamos retornar ao fundamento que é Cristo. Precisamos retornar às coisas básicas da fé. Precisamos retornar à simplicidade.
Precisamos voltar a ser uma igreja apostólica. Amém? Estão comigo? Estão pegando um leve? Não sei, já não sei mais. Então esse é o primeiro ponto. As vestes sacerdotais. Vestes, fala da forma com que nós nos apresentamos, correto? Porque que Deus deu uma veste especial para os sacerdotes, para o sumo sacerdote? Porque eles se apresentariam diante do Senhor. E o sumo sacerdote tinha uma como diz, né? Um letreiro na testa, escrito: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Quando nós falamos sobre santidade, essa é a primeira frase que vem no meu coração: santidade ao Senhor. Muitas pessoas buscam santidade, buscam se santificar, mas entendem santidade às vezes como um fim em si mesmo, e não como algo que te carrega a um lugar. A santidade, ela é uma separação ao Senhor. Ela não se trata de um puritanismo moral, de um perfeccionismo ético. Ela se trata de onde você se separa, para quem, para que ofício você é separado. Hoje nós vemos uma igreja que quer ser perfeita no meio do mundo, mas que não consegue se separar do mundo para servir ao Senhor. E uma pregação de perfeccionismo paira no meio da congregação. E aí você vê que coisas simples como não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, é muito difícil de ser entendido. Coisas simples como há dois senhores, Deus e o dinheiro, é muito difícil de ser entendido. Por quê? Porque buscamos santidade, mas santidade é nosso padrão, fala da nossa perfeição moral, não fala de onde nós estamos saindo e para onde estamos indo. A santidade significa separação. Santidade fala de onde você está se separando e para quem você está se separando. Quando o Senhor nos fez um povo sacerdotal, Ele nos separou de uma cultura para nos conduzir a um serviço diante do Senhor. Não dá para dizer que vivemos uma vida de santidade simplesmente porque não matamos, não roubamos, não mentimos, não nos prostituímos, não adulteramos. Isso não é uma vida de santidade. Isso pode ser uma vida de perfeição, uma vida de pureza. Mas quando o Senhor nos chama a santidade, Ele está falando para você sair de um mundo e das suas concupiscências, virar as costas para isso e viver uma vida orientada ao Senhor. É por isso que nós vemos empresários, pessoas que não conseguem deixar de amar o dinheiro, e ela está ali: mas eu não roubo, eu não minto, eu pago meus impostos, eu tenho uma perfeição moral. Mas ele não consegue desapegar do mundo. Ele não consegue entender a sua empresa como um ofício, a sua profissão como uma vocação. Ele ainda não entendeu o porquê que o Senhor nos dá vestes sacerdotais. O Senhor quer revestir a igreja. Isso Ele deixa muito claro. Quando você vê no final do livro de Apocalipse, você vê a igreja vestida de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. O Senhor quer revestir a sua igreja com um sacerdócio neste mundo, para que vivamos separados para Ele. Todos nós, cada um de nós, na sua vocação, no seu ofício, separado para o Senhor. Amém? Estamos juntos? Glória a Deus. É isso que queimou no meu coração esses dias. Essa geração, essa igreja que para de fazer o que o Senhor não mandou, toma posição no que o Senhor mandou, honra o Senhor cumprindo a sua vontade. Anciãos, jovens, crianças, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo sobre essa geração. Amém? Abre comigo sua Bíblia em Hebreus 10.
Agora nós vamos ler um texto. Hebreus 10. Estamos falando sobre santidade ao Senhor. Estamos falando sobre o sacerdócio da igreja. Estamos falando sobre uma correção no nosso sacerdócio, na nossa mentalidade sobre sacerdócio, para libertar a igreja para vivê-lo. Olha o que está escrito em Hebreus 10, a partir do versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam cultos, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aqui está falando exatamente do que nós já conversamos aqui, que o sacerdócio que nós vemos ali em Êxodo 28, ele é uma representação de realidades espirituais, ele não é a imagem em si, e que deve nos conduzir ao que é perfeito. Aí no versículo 5 diz: por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Cristo diz ao entrar no mundo, sacrifícios e oferta não quiseste. Ele chega para exercer o seu sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que havia sido representado em toda a antiga aliança. Ele chega para exercer o seu sacerdócio, mas já com uma mudança de paradigma. Ele fala: não, eu vim para fazer a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor não é por sacrifícios e ofertas que não podem aperfeiçoar as pessoas. Ele me formou um corpo. Onde está o corpo de Cristo? Amém? Ele me formou um corpo. Ele diz: não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas essas que oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E nós precisamos, desesperadamente, são homens e mulheres nessa geração, que buscam acima de tudo fazer a vontade de Deus, a sua vontade, que conhecem a sua vocação, para exercer o seu sacerdócio. Infelizmente eu vejo muitas pessoas perdidas, elas não sabem nem de onde vêm nem para onde vão. Elas não sabem como caminhar, elas simplesmente seguem o fluxo. Muitas pessoas dentro das nossas congregações estão sem saber qual é o seu valor, qual é a sua importância. Muitas pessoas foram até mesmo convencidas de que elas só existem para se assentar na cadeira e dar o dízimo. A pessoa se sente completamente distante de uma vocação, de um chamado, de um sacerdócio. Até porque muitos foram mal orientados, ainda debaixo de um antigo paradigma clerical, que traz uma ideia de um clero que é sacerdotal, e o povo, a plebe, os leigos, que não são sacerdotais. Me impressiona o quanto esse paradigma da Idade Média ainda está presente nas estruturas de nossas denominações. Eu fico impressionado. Até o mundo chama aquela época de Idade das Trevas. A Bíblia fala que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E ainda vemos pessoas tentando reproduzir um modelo piramidal, e diz que isso não é uma pirâmide, né?
Muitas pessoas são afastadas de seu sacerdócio porque elas ainda estão oferecendo sacrifícios e ofertas. Oferecendo sacrifícios e ofertas. Ainda tem mediadores, tem sacerdotes e um sumo sacerdote. E vem todos os dias trazendo seus cordeiros e seus novilhos e suas pombinhas. E trazendo sacrifícios e ofertas para a turma sacerdotal daqui de cima. Oferecer oferecer sacrifício a Deus. Mas ele lê isso no Antigo Testamento, então ele acha que é bíblico. E deixa eu te falar uma coisa, se você, meu querido, está ficando chateado comigo porque está meio se sentindo enquadrado no que eu estou falando, não fique chateado, porque essa palavra dessa noite é de libertação para a igreja. Sabe qual que é o grande engano? O grande engano, eu estou falando para homens, que não falei, eu estou falando para homens e mulheres que querem fazer o que é certo, só foram mal instruídos. Os picareta não, os picareta deixa eles para lá. Porque é com esses que eu me preocupo, com os outros não. Joio sempre vai ter no meio. Agora me preocupa quando eu vejo pessoas de Deus agindo de uma forma incoerente. Aí eu quero te dizer uma coisa, porque se você ama o Senhor e está ainda agindo dessa forma, se você é pastor, é líder na sua congregação, e você ainda está deixando o teu povo como um grupo de plebeus, leigos, trazendo sacrifícios para você oferecer ao Senhor, e está se vestindo de sumo sacerdote, deixa eu te dizer uma coisa, você vai experimentar uma liberdade que você nem pode imaginar no dia que a tua congregação começar a viver o sacerdócio de todos. Você vai sentir que 1 tonelada saiu das suas costas, porque você está igual Moisés no deserto, carregando o peso de toda uma multidão, quando o Senhor não te chamou para isso. Então é libertador. Eu creio que só um alinhamento com as Escrituras pode salvar-nos de uma grande tragédia no Brasil. Porque é nesse caminho que nós estamos. Uma igreja grande e imatura é a receita da tragédia. A menos que, diga menos que. Esse a menos que salva tudo. A menos que o Senhor nos alinhe agora. Que o Senhor passe o seu prumo agora e nos corrija agora, enquanto ainda dá tempo. Então nós veremos sim, nós veremos a glória do Senhor se manifestando sobre toda a carne. Nós veremos o cumprimento das palavras do Senhor para essa nação. Eu creio, porque eu amo a minha nação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor se apresentou com um corpo, e Ele nos apresentou como um corpo para o exercício, para o ofício de sacerdócio. Só que a orientação aqui é essa. Estava escrito na lei, ofereça sacrifícios. Ele falou, essas coisas eram segundo a lei, era o que estava escrito para ser feito. Mas ele falou assim, não, eu aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus. Que o Senhor venha nos conduzir a esse lugar essa noite, um lugar de aqui estou para fazer a tua vontade, e nós vamos começar a descobrir a multiforme graça do Senhor se manifestando no meio da congregação. Quantos pastores vão ser livres de fardos? Quantas denominações vão ser salvas da ruína, se nós começarmos a libertar o povo e deixar o povo ir? Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não se trata de coisas espirituais mais, agora se trata de pessoas santas. Precisamos nos libertar do misticismo sem base. Aleluia. Enquanto o ouro, estofa azul, a púrpura, o carmesim, que nós vimos lá, todos aqueles aparatos das vestes do sumo sacerdote, vinham para trazer glória para aquele ofício, porque aquele é o ofício de Cristo, e Ele é digno. As vestes dos sacerdotes eram compostas praticamente de linho,
que são atos de justiça de todos os santos. Existe uma palavrinha antiga, uma expressão, na verdade, do latim, que eu creio que alguns ou muitos já devem conhecer, chama-se corandel. Corandel era uma expressão utilizada que significa, né? Perante a face de Deus. A ideia é o seguinte: cada um de nós vivemos, existimos e nos movemos diariamente perante a face de Deus. Perante a face de Deus era algo que apenas os sacerdotes poderiam estar naquele tempo. Nos tempos de Êxodo 28, os sacerdotes, aquelas pessoas que podiam caminhar e estar vestidas perante a face de Deus. Mas hoje o Senhor, Ele nos colocou em um lugar. Ele rasgou o véu. Como diz aqui mesmo, no versículo 19 desse texto de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, Hebreus 10, 19, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que não é o Papa, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos. Essa parte é importante hoje em dia, muito importante salientar, né? Como é costume de alguns, hoje está mais para muitos, né? No Brasil, que dá para poder adaptar o texto, como é costume de muitos hoje no Brasil. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você vê que essa palavra é uma palavra aplicada para toda a congregação. Ela não é uma palavra aplicada para uma classe especial, clerical, de sacerdotes, de levitas. Sacerdotes e levitas é coisa do Antigo Testamento, querido. Hoje, nós somos uma nação sacerdotal. Amém? Um corpo de sacerdotes, o corpo que Cristo ofereceu a Deus para cumprir a sua vontade, onde cada membro precisa encontrar o seu lugar para cumprir a sua vontade. Então não se trata mais desse corpo clerical, mas de uma congregação que ele diz, que ele alerta para que não deixe congregar, para que não se afaste uns dos outros. Essa congregação está num lugar de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, um culto racional. Todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, todos nós estamos assentados com Ele na região celeste, todos nós, filhos e filhas do Deus vivo, somos sacerdotes, todos estamos perante o Senhor e podemos ministrar ao Senhor, todos estamos corandel, todos estamos perante a face de Deus. Isso de manhã, de tarde, de noite, não só quando nos reunimos num lugar como esse, mas em todo lugar. E cada um tem uma vocação nesse reino, porque o Senhor, Ele não criou uma religião, Ele inaugurou um reino. O reino fala de sociedade, não fala de um culto. O que Ele fez foi criar uma nação de sacerdotes para a sociedade, não uma seita para fazer um culto, para fazer cultos a Ele. Estão entendendo? Culto em oculto. Está mais para reino na sociedade, o que o Senhor tem em mente. O entendimento de Corandel fala que de cada um de nós, cada homem, mulher, jovem, criança, dentro do meio da sociedade, sabendo que o trabalho das suas mãos, o seu ofício é adoração, e que ele deve empregar os seus dias para descobrir a vontade do Senhor, porque de sacrifício e oferta Ele não se agrada mais, mas um corpo Ele deu, e o que Ele espera é o nosso posicionamento para saber a vontade dEle. Precisamos nos organizar como igreja nessa nação. Sabe, nós estamos sofrendo de superpopulação. Sabe, um enorme acúmulo de pessoas em pequeno espaço.
O sal precisa se misturar, ele precisa se espalhar. A pior coisa que tem é você comer uma bola de sal, né? O problema é que nós temos uma igreja hoje numerosa, são mais de 40 milhões de evangélicos que se fala aí, estatística no Brasil. Eu não duvido. Numerosos, mas agrupados em pequenos lugares, e não sendo luz nos lugares onde deveria ser. Então que o Senhor nos espalhe, nos organize no meio da sociedade, amém? Que Ele nos organize, que Ele nos leve a um lugar de maturidade para manifestar Cristo, amém? Glória a Deus. Linho fino, atos de justiça. Atos de justiça não se faz aqui, se faz lá, fora dessas quatro paredes. É aí que o seu sacerdócio comum, o sacerdócio de todos, deve operar. O que nós vemos nas escrituras sobre isso? Muitas coisas. Vamos ver o que dá para ver. Abre comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Isaías é o chamado profeta messiânico. Ele fala de Jerusalém, ele fala de Israel, ele fala da primeira e da segunda vinda do Messias, ele fala da igreja, ele fala do propósito de Deus para as nações. E é excelente para nos orientar nos tempos que estamos vivendo. Ele fala do nosso sacerdócio, ele fala do plano de redenção e da nossa participação nisso. Isaías 58 é um texto muito conhecido, que mostra exatamente a crise de uma igreja que estava cumprindo o que teoricamente era a vontade do Senhor, mas que ainda não compreendia a vontade do Senhor. Você vê o povo de Israel nesse momento, vivendo um momento difícil na sua história, e se voltando ao Senhor em oração, em jejum, pano de saco, cinza, como muitas vezes é instruído nas escrituras, e tendo dificuldade de entender o porquê que Deus não estava ouvindo. Esse é o grande conflito de Isaías 58. Na minha percepção, nós estamos vivendo um tempo muito parecido com Isaías 58 no Brasil. Nós vemos a igreja reunida orando, buscando ao Senhor, clamando, fazendo ato profético, jejuando, colocando pano em saco, cinza, e com dificuldade de entender o porquê que a coisa não vai. A igreja brasileira só cresce em número, e o país só vai de mal a pior. Antes de ver Isaías 58, vamos ver Isaías 59, que fala sobre isso. Isaías 59, que já é uma resposta ao que está acontecendo em Isaías 58, nós vamos começar pela resposta, depois a gente volta na pergunta. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Quantos creem nisso? Que Deus é poderoso para mudar essa nação? Aleluia, glória a Deus. Só que a mão dele não está encolhida, o seu ouvido não está surdo para não ouvir as nossas orações. Aí vem a grande questão: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Se lemos apenas até aqui, se pegamos esse versículo separado, nós podemos entender o que muitas pessoas entendem. Fala assim, mãe, uma matemática simples. Quando eu era criança tinha uma musiquinha que falava assim, telefone de Deus é 1, é 2, no joelho, oração. Mas você tem que prestar atenção se o fio não está cortado, porque ele corta por causa do pecado. Então a gente aprendia desde cedo, fala assim, Deus ouve a oração, mas se a gente tiver em pecado, aí não ouve a oração, baseado nesse texto. Mas o que o texto está dizendo vai além disso. Você pega todo o contexto e seguir no próprio capítulo de Isaías 59, você vai perceber que a repreensão do Senhor para Israel não era pelo fato que tinha gente pecando em Israel, que ele sempre teve,
mas era pelo fato da nação estar vivendo em iniquidade. Ela estava vivendo num estado de desprezo à lei do Senhor. O povo de Deus, que deveria ser aqueles que guardavam a lei do Senhor, estavam vivendo num estado de desprezo à lei do Senhor. Iniquidade é a falta da lei, é a injustiça. E eles estavam fazendo, o povo que deveria ser o luzeiro ao mundo, que deveria se manifestar a justiça ao mundo, estava não só apoiando, como estava produzindo estruturas de injustiça dentro da sociedade. Então não é que Deus estava surdo, não é que Deus não estava fazendo, não é que Deus não tem poder para fazer, é que nós nos afastamos disso. Salmo 115, o Senhor fala: por que diriam as nações, onde está o Senhor? O salmista diz: nosso Deus está no céu, Ele faz tudo que lhe agrada. Ou seja, o problema não está com Deus, o céu está em ordem, não é o céu que está bagunçado, é a terra. E aí mais à frente, no mesmo Salmo 115, ele diz assim: porque o céu Ele guardou para si, mas a terra Ele deu para os homens. Então por que dirão as nações, onde está o nosso Deus? Deus está fazendo a sua vontade, Deus está reinando, Deus está sobre o trono. O seu ouvido não está tampado, a sua mão não está encolhido. Porém as nossas iniquidades, o povo que deveria estar obedecendo a lei do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, resolveu deixar de fazer. O povo que deveria estar avançando contra as portas do inferno, resolveu se recolher para dentro das suas tocas. O povo que deveria estar sendo uma luz na escuridão, lavando essa nação da corrupção, está se tornando mais corrupto do que os políticos que ele critica. Aí como você quer que a mão de Deus se estenda? É isso que o texto está dizendo em Isaías 59. No versículo 9 ele fala assim: por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esse versículo veio no meu coração esses dias de uma forma muito pontual, me acertou em cheio, porque há muitos anos nós esperamos pela luz no Brasil, é ou não é? Há quantos anos se canta que vai haver um avivamento nesse lugar? Há quantas décadas se espera avivamento no Brasil? Há quanto tempo se espera uma grande transformação no Brasil? Esperamos a luz, e eis que só há trevas. Então nós voltamos para Isaías 58, e nós lembramos de onde estamos falhando. Nós estamos religiosamente fazendo a coisa certa, oramos, jejuamos, nos cobrimos de pano de saco e cinza, nos apresentamos diante do Senhor, fazemos cultos e clamamos ao Senhor, e ainda temos coragem de questionar o Senhor: por que não está acontecendo, por que não está mudando? Então o Senhor começa a repreender a nação de Israel, falando assim, a partir do versículo 6, agora, porventura este é o jejum que eu escolhi? É esse? No versículo 5 ele diz: seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum em dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolhas em casa os pobres e desabrigados? Se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, e somente então, romperá a tua luz como a alva. E preste muita atenção, até uma baixadinha agora, preste muita atenção. Você que está clamando por cura nessa nação há muito tempo, preste muita atenção. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. Sabe por que nós vemos uma igreja num ciclo, no eterno ciclo da cura interior? Tem gente que já fez tanta cura interior que não tem mais interior para curar.
cura e mais cura e mais cura e nunca cura. Por que que nunca cura? Porque estamos fazendo da forma errada. Quer que a cura brote? Abra a tua alma para o faminto. Começa a despedaçar o jugo. Começa a desquebrar a iniquidade e a injustiça. Comece a dar o teu pão para o faminto. Você vai ser curado da avareza. Vai ser curado do egoísmo. Vai ser curado. Vai ficar se humilhando e comendo pó e cinza a vida inteira e nunca vai ver a luz brilhar. Por quê? Porque não está fazendo do jeito que o Senhor escolheu. Precisamos nos apegar mais às palavras. O resto desse texto é só maravilha. Começa a falar que o Senhor vai continuar, vai te guiar continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará teus ossos, serás como jardim regado e como manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável, e por aí vai, tudo partindo de um princípio. De buscarmos a vontade do Senhor. Sacrifícios e ofertas não quiseste, um corpo me preparaste, então eis-me aqui, para fazer segundo a tua vontade. Cada um de nós, cumprindo cabalmente o seu sacerdócio, operando no meio dessa sociedade sem Deus, mostrando a luz onde só há trevas, mostrando amor onde não há amor, mostrando esperança onde não há esperança, construindo fundamentos para as gerações, quebrando o jugo, acabando com a opressão, não oprimindo mais as pessoas. Paulo achava um absurdo um crente levar um outro crente na justiça, e falava assim: como é que vocês podem? Não é a coisa mais básica do mundo, nós como cristãos sofremos a perda? E não só vai lutar pelos seus direitos, como ainda vai difamar o nome do Senhor no mundo, ainda diante de um juiz desse mundo. O que vocês têm na cabeça? Paulo surtava, né? Por quê? Porque ao invés de fazermos o que o Senhor nos chama a fazer, ainda seguimos o ciclo da religiosidade, só dançando segundo a música, e só fazendo, cumprindo programação e agenda, e não paramos tudo para buscar a vontade do Senhor. Que o Senhor nos dê graça para encontrar um lugar de descanso, que Ele nos dê graça para encontrar um lugar de descanso. Essa é a minha oração nesses dias. Que nós venhamos encontrar um lugar de descanso. Isaías 58, versículo 13: se desviares do pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O que era o sábado? O sábado, a maior representação no Antigo Testamento do sacerdócio de todos os santos. Lembra o mandamento do sábado? Lá em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor vai dando os 10 mandamentos, Ele vai dando: não farás isso, não farás isso, não farás isso, não farás aquilo. Ele vai dando os mandamentos: não faça isso, não faça aquilo. Quando chega no sábado, Ele não diz: guardem o sábado. Ele diz: lembra-te do sábado para o santificar. Ele fala para que eles trouxessem à memória o que o Senhor tinha feito, porque o Senhor fez o mundo em 6 dias, e no 7º descansou de tudo que tinha feito. Então Ele chama toda a sociedade de Israel, todos. Lembre-se, nós estamos em Êxodo 20, agora não vai dar para poder fazer o parêntese aqui, para poder deixar tudo mais claro, mas vamos tentar cortar.
Estamos em Êxodo 20. Antes de Êxodo 20 veio Êxodo 19. Nossa, aprendi isso. Você viu? Fala assim, esse rapaz é inteligente, olha só. Tá? Êxodo 19 é quando o Senhor se apresenta no Monte Sinai para oferecer à nação de Israel o sacerdócio de todos. Fala assim, ó, vocês se santificam, eu vou aparecer, vocês vão estar diante de mim, e eu vou fazer de vocês minha raça eleita, meu povo, meu sacerdócio real, meu povo de propriedade exclusiva. Vocês vão ser meus sacerdotes, minha nação sacerdotal nessa terra. O que acontece é o seguinte? Não, o que acontece é o seguinte, é básico. É o que acontece ainda até hoje. As pessoas que não tinham entendido a santidade que o Senhor queria para elas, que não tinham entendido porque que o Senhor as tirou do Egito, achando que o Senhor tinha tirado elas do Egito só porque o Senhor gostava muito deles, achava eles muito bonitinhos, queria dar o melhor para eles. De tanta nação na terra, um Deus tribal escolheu um povinho e falou assim, não, esses aqui são bonitinhos, eu vou fazer eles ricos. Não entendeu que quando o Senhor tirou eles do Egito, tirou para levá-los para o deserto. A palavra foi muito clara. Moisés foi a Faraó e disse, deixa o meu povo sair para o deserto. Ele não falou para a terra prometida. O destino do povo de Israel era o deserto. A terra prometida era o destino do povo que o Senhor faria no deserto. Porque no deserto o Senhor iria matar toda a cultura deles. O Senhor iria desertificá-los. O Senhor ia fazer morrer toda a cultura carnal, todo o apego a esse mundo. Então o Senhor iria organizá-los como um reino sacerdotal, colocando-os num formato igual ao formato do céu. 3 tribos para cada canto, 4 tribos, 4 cantos. A arca no centro, e tudo funcionando numa configuração celestial, um reino sacerdotal. Aí Deus chegou, falei, beleza, agora é minha hora, agora é quando vocês vão me aceitar como Deus, como rei. E o povo de Israel pensou bem, falou assim, olha, fica imaginando o conselho dos ímpios nessa hora, né? Falou assim, olha, Moisés não era aquele cara que era filho da filha de Faraó? Era. Ah tá, Moisés já perdeu tudo, né? Moisés já perdeu tudo, Moisés já morreu, então vamos fazer o seguinte, vai tu Moisés, para que não morramos, vai tu Moisés, para que não morramos. E até hoje, muitos de nós ainda têm tido a mesma postura, vai tu pastor, para que eu não morra, vai tu missionário, para que eu não morra, vai tu evangelista, para que eu não morra, vai tu, para que eu não morra. Eu fico aqui, vivendo a minha vida e financio o teu trabalho. Você é sacerdote, você tem uma vocação, amém? Todos nós temos uma vocação. Sabe por que o peso fica pesado nos ombros de um? Em Números 11 está lá Moisés cansado, querendo chutar o balde. Falei assim, eu não aguento mais esse povo, está pesado demais para mim. Aí o Senhor vira para Moisés e fala, não, você vai pegar, tirar do seu espírito, vai escolher 70 anciãos no meio da congregação, vai tirar do seu espírito, colocar sobre eles, todos eles vão profetizar, vão ser cheios do espírito, vamos distribuir essas cargas. Porque Moisés estava numa posição que não era para ele estar, e Moisés estava cansado. E deixa eu te dizer uma coisa, o homem cansado fere a rocha, um homem cansado morre no deserto. Então não queira ser o bambambam do deserto, não. O homem das multidões, o homem das multidões fere a rocha e morre no deserto. O homem das multidões acaba ferindo a rocha e morrendo no deserto. Deus te chamou para encontrar sua vocação e para liberar os filhos de Deus para deles. Moisés acabou pagando por um preço que não era dele. Não era dele. Ele pagou por amor àquele povo. Que Deus até deu uma chance para ele. Falou assim, não, se quiser eu mato todo mundo, começa outro contigo. Ele pagou por algo que não era dele.
Assim como Josué e Caleb, que tiveram que caminhar 40 anos por causa da incredulidade dos outros, e serviram de exemplos para nós. Só que deixa eu dizer uma coisa, Deus pode, preste muita atenção nas palavras, Deus pode usar um homem, mas Ele quer usar uma geração. Aí vem, mas tem tantos exemplos na Bíblia de homens que o Senhor usou. Deus pode usar um homem. Em momentos extremos, Deus procura um. Mas em momentos de plenitude, Ele chama uma nação. Está entendendo? O Senhor está lá em Ezequiel falando assim: eu procurei, os príncipes estão corrompidos, os profetas estão profetizando mentira, os sacerdotes estão encobrindo as mentiras dos profetas. Eu procurei para ver se eu achava pelo menos um que ficasse na brecha, mas não achei ninguém. Em momentos de desespero, Deus procura pelo menos um para salvar. Mas tem hora que um não é o bastante. Lembre-se de Ló. Um justo não salvou Sodoma. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Em todo lugar, um sacerdócio de todos, homens e mulheres que compreendem as suas vocações, diferentes vocações dentro da sociedade, e que carregam a arca do Senhor. Quando vai sair do Egito, um povo infantil, um homem abre o mar vermelho, batendo o cajado nele. Agora, para entrar na terra prometida, para o reino de Deus, não é um homem mais. Ali, querido, nós temos uma nação organizada, 12 tribos organizadas, bem organizadas, debaixo de um modelo celestial, 12 príncipes, 12 anciãos, à frente dessas tribos, 4 sacerdotes carregando a arca nos seus ombros. Entra no rio, pega 12 pedras de lá de dentro, faz um altar com 12 pedras, levanta, faz um altar com 12 pedras do lado de fora. Nós estamos falando de um reino, é um modelo celestial. Não o modelo de promoção de um homem só. Por favor, querido, seja salvo desse sentimento. Isso vai matar a tua congregação, se você é pastor. Isso vai matar as pessoas à sua volta, vai matar a sua família. Isso vai te matar, vai te sufocar. Quantos pastores estão cansados? Quantos estão afadigados, carregando uma carga que não era para eles estarem carregando sozinhos? E muitos não sabem nem que pode se livrar delas. O Senhor quer nos levar para um lugar de descanso. O sábado, o 7º dia, 6 dias o Senhor fez a sua obra. E Ele fez, cada dia, Ele fez obras diferentes, obras distintas. No último momento Ele criou o homem, o seu povo sacerdotal. E então no dia seguinte Ele convidou o homem para um reino, para um ambiente em que eles governariam a terra juntos, a partir de um lugar de descanso da plenitude do Senhor. O sábado era aquele dia na semana em que o padeiro, o carpinteiro, o pedreiro, o agricultor, o servo, o escravo, todo mundo tinha que lembrar que era sacerdote. Por isso o sábado era um sinal em Israel. Por quê? Porque fala da nossa geração, fala da igreja, fala de todos nós. Nós somos o povo do seu descanso. Nós somos o seu povo sacerdotal. O povo que é chamado para em todas as áreas da sociedade exercer sacerdócio. Tudo unido em torno do Messias. Aleluia. Oh meu Deus. O Senhor te chama a viver o Evangelho nos outros 6 dias. No momento que está criando a luz, no momento que está cuidando dividindo as águas, no momento em que está criando a vegetação, no momento que está colocando os peixes nas águas, em todos os momentos, viver o Evangelho, viver o reino, viver o sacerdócio, viver perante a face do Senhor. Enfim, eu queria só te colocar junto comigo nessa noite, num novo rumo, um novo rumo com relação à nossa vida de santificação. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o Senhor diz, através do escritor de Hebreus, quem não sabe quem é,
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos capítulos anteriores, 10, 11, 12, o Senhor começa a listar muitas pessoas que obtiveram testemunho de ter agradado a Deus, porque souberam se separar do mundo e exerceram o sacerdócio, esse bendito sacerdócio, em várias áreas da sociedade. Que o Senhor venha nos conduzir para esse lugar, amém? Que a igreja seja livre, que a igreja seja livre para exercer aquilo que o Senhor te chamou a fazer, amém? Muitas pessoas ainda têm a imagem de que ministério acontece aqui em cima dessa plataforma. Isso é mentira. Isso é mentira. Quantos ministérios frustrados porque não conseguem entrar na escala do microfone? Quantas pessoas que lutam com esse sentimento e que acabam se vendo numa busca de lugar e posição, porque ele não consegue ver seu ministério fora desse ambiente. O Senhor te traga para um lugar em que você enxergue que você pode ser, quem você pode ser na sociedade, no lugar onde o Senhor te plantou por aí. Tem muito lugar nessa sociedade precisando de luz. A igreja, o Brasil está em trevas, porque a igreja está trancada em pequenos grupos, dentro de 4 paredes. A luz está aprisionada, só se brilha aqui dentro. Precisamos brilhar lá fora, precisamos encontrar formas de brilhar no lugar em que o Senhor te chamou. Você precisa valorizar a tua vocação de pai, de mãe, de aluno, de professor. Valorizar a sua vocação. Se você pegar a nação de Israel, ela é um exemplo maravilhoso disso. Ela não era um país de um homem só. Pega as bênçãos proféticas em Gênesis 49, você vai ver a identidade que as nações têm, que as tribos de Israel têm. Tinha tribo ali que lidava com a defesa, tinha tribo cuja vocação era o comércio, tinha tribo cuja vocação era pedagogia, era o ensino, tinha tribo cuja vocação era o governo. Um reino é composto de todas essas coisas. Nós precisamos encontrar essas portas do reino e entrar por esses lugares e achar o lugar que o Senhor tem para nós. Esse negócio de um homem vestido com as 12 pedras no peitoral, isso é coisa do sumo sacerdócio de Arão. Hoje esse lugar, a pessoa que tem um peitoral com as 12 pedras já tem um lugar, já está ocupado esse cargo. No reino, essas mesmas 12 pedras são fundamentos da muralha da cidade. Não é para você carregar no peito, é para construir a sociedade. Amém? Esse é o nosso bendito lugar de filhos e filhas, de sacerdotes e sacerdotisas do reino de Deus nessa terra. Que o Senhor, Ele venha nos dar sabedoria para lidar nesse mundo, para encontrar o nosso lugar dentro da sociedade. Eu quero terminar falando a respeito dos ministérios. Quantas pessoas estão cansadas, pastores que estão fora da sua vocação. Por quê? Por causa de modelos com que nós não conseguimos romper. No Brasil o que mais tem é pastor e o que menos tem é pastor. Como isso é possível? Porque todo mundo leva o título de pastor, mas ministério não necessariamente. O Senhor deu 5 homens com ministérios da igreja, deu 5 tipos de pessoas com ministério para a igreja, para conduzir a igreja no sacerdócio. Aqui entra alguns pontos interessantes. Eu prometo que eu vou terminar por aqui, eu acho, eu não vou nem abrir a Bíblia. Que você pega lá em Efésios, você vai ver exatamente isso. Primeiro, você vê que os 5 ministérios, a igreja não é dividida em 5 ministérios, ela é unida por 5 ministérios. Então 5 ministérios não são 5 departamentos de uma loja de departamento. O departamento de móveis, eletrodomésticos, isso, aquilo outro. Aí que você chega, igual Casas Bahia, você chega num lugar, quem nunca passou raiva numa loja dessa? Eu passo sempre. Eu sempre pergunto pro vendedor errado. Eu chego, eu queria ver esse negócio. Não, esse aqui, não, eu sou do outro departamento.
Não, isso aí é o pessoal dos móveis lá, sobe a escada, assim, pô, eu estou na loja, eu quero saber quanto que custa um sofá. Você é o vendedor dessa loja, você não pode me dizer? Não, é porque eu sou do eletrodoméstico. A igreja não é uma loja de departamento dividida em 5 departamentos chamados 5 ministérios. A igreja é uma nação sacerdotal que é unida e fortalecida, estabelecida e amadurece a partir de 5 ministérios. Quando é que um crente amadurece? Quando ele tem o sangue, quando ele tem no DNA dele os 5 ministérios. Aí qual que é o papel dos ministérios? O papel dos ministérios é conduzir as pessoas naquilo que eles têm como vocação. Deus distribui algumas pessoas, dá algumas pessoas à igreja com graças específicas. Só que como eu costumo dizer, como é que você descobre que um discipulador fez um discípulo? Quando o discípulo também fez um discípulo. Caso contrário, gente, ter filho, tem muito orfanato que está cheio de criança. Tem muita maternidade aí, entendeu? Está cheio de criança, está cheio de filho. Mas não tem reino, não tem paternidade, porque não se emancipa. Porque não é o fato de você encher de criança a tua casa, é o fato de você fazer pais, fazer mães, fazer pessoas para a sociedade, fazer pessoas para o reino de Deus. Então quando um discipulador, ele cumpre o seu trabalho, quando o seu discípulo também se torna discipulador, aí ele pode dizer, eu fiz um discípulo, porque eu sou um discipulador. Um discipulador faz um discipulador. Quando é que o evangelista cumpre o seu trabalho? Tem gente que pensa, o papel do evangelista é evangelizar, do pastor é pastorear, do mestre é ensinar, do apóstolo... Não, pegue o texto de Efésios 5, depois seja bereano. O papel do ciclo é conduzir a igreja no serviço. Ou seja, para que Deus dá evangelista para a igreja? Para a igreja evangelizar. Para que Deus dá profeta para a igreja? Para a igreja profetizar. Para que Deus dá mestre para a igreja? Para a igreja aprender a se estruturar e se ensinar. Para que Deus dá pastor para a igreja? Para a igreja pastorear. Só que nós ainda estamos num formato clerical, entendeu? Como se os 5 ministérios são o topo da pirâmide e o povo embaixo. Não, não é isso que está escrito. Não é assim que está escrito. Amém? Porque os 5 ministérios, até que, quando você lê lá, até que significa uma finalidade. Ou seja, você é pastor na sua congregação até que as pessoas aprendam a pastorear. Amém? 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 Você é evangelista na sua congregação até que as pessoas aprendam a evangelizar. E por aí vai. O que nós precisamos é conduzir. Se nós, gente, por favor, fique comigo nesse momento. Se nós, como igreja brasileira, não chegarmos à maturidade da virilidade, da varonilidade perfeita de Cristo, nós vamos ver um desastre nos próximos anos nessa nação. Então, por favor, precisamos emancipar as pessoas, precisamos caminhar para esse lugar, precisamos aprender a nos abaixar para que outros se levantem, precisamos aprender a nos humilhar, a ser suporte. Se você é chamado para ser base, você não pode se ofender com alguém crescendo mais que você. É base, base fica embaixo, o que está em cima é que cresce. Tem base que não quer deixar o coisa em cima crescer, aí que a base cresce mais. Eu não consigo entender essa construção. Amém? Então precisamos aprender a ser base, a ser suporte para as pessoas. O Senhor não nos chama para ser idólatras, ou para idolatrar a pessoa. Não nos chama para fazer fã, nos chama para fazer discípulo. Não é para ficar um monte de admiradores, não. É para poder ficar pessoas que seguem o que está sendo escrito, e que passam adiante, e que seguem adiante. Sim, eu sonho com o momento que nós estaremos muito espalhados. Muito espalhados. Eu já estou dando o primeiro passo já.
Sabe por quê? Porque o chamado do Senhor é ide, é espalhar, é encher a terra. O espírito da Torre de Babel é vinde, ajutai-os. Vamos ficar por aqui, vamos construir cidades e ficar torre. Aí vemos homens que não querem viver debaixo do governo babilônico. São pessoas de Deus, mas que estão reproduzindo o modelo babilônico. Por quê? Porque não conseguem romper com o modelo errado do passado. Temos medo de ser chamado de radical, de seita, de rebelde. O pastor Luiz costuma dizer, às vezes o rebelde não é quem sai, é quem fica. Se nós procurarmos agradar a homens, nós não vamos agradar a Deus. É simples, é simples. Eu acho que eu já bebi, eu já passei da conta, eu acho que já foi hora, já foi tudo. Então eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar, por favor, fique comigo aqui. Eu quero orar por cada um nessa casa que não sabe o seu lugar no corpo de Cristo na terra, que não compreende o seu sacerdócio. Fala assim, eu não sei. Eu disse assim, eu achava que o meu sacerdócio era receber o título de pastor, mas eu não sou pastor, eu sou chamado para ser outra coisa. Eu preciso me encontrar dentro dessa sociedade. Já está embolando a língua já. Bebi demais. Essa sociedade, eu preciso me encontrar, eu quero me encontrar. Amém? No nosso objetivo aqui não é ser uma casa de paternidade. Amém? Então que você seja emancipado nessa noite. Vai crescer, macho. Amém. Vai Amém. embora. Aleluia. Vai-te embora para as nações. Vai, volta. Essa nação precisa, gente. O Brasil precisa desesperadamente quebrar os altares de idolatria dessa nação. Precisamos desesperadamente. Mas será que vai ter que baixar uma lei aí que proíbe culto para poder ver se a gente sai desse lugar de quatro paredes e vamos fazer alguma coisa lá fora? Se tiver de fazer isso, Deus faz. E eu conheço gente que está orando para isso. Então, querido, vamos lá. Vamos se encontrar. Vamos liberar o reino de Deus sobre essa terra. Nossa nação precisa desesperadamente. Precisamos reverter. Precisamos ser aqueles que vão estender o braço do Senhor para alcançar as pessoas. Precisamos ser os ouvidos do Senhor. Aqueles que vão ouvir e vão obedecer. Que vão atender o clamor do pobre, o clamor do que está sofrendo. Que vai atender o clamor das nações. Que vai entender o chamado das suas áreas. Aqueles que vão tomar escolas, que vão tomar prefeituras, que vão tomar várias áreas dessa sociedade, hospitais, e vão tomar áreas da ciência, avanço, universidade. Pessoas que vão compreender a sua vocação. Esse é um ano de eleição no Brasil, e esse ano é sempre uma tragédia para a igreja. Porque o brasileiro não entende o que é política. O crente não entende o que é um chamado para a política, mas quer se candidatar porque quer ganhar dinheiro, quer usufruir da máquina pública. Nós somos chamados para ser incorruptíveis, para lavar essa nação da corrupção, não para nos beneficiar dela. Nós somos chamados para fazer política sim, mas política o dia todo dia, toda semana, em todo lugar. É cuidar da sua praça, é cuidar da sua cidade, é cuidar da sua rua, da escola do seu bairro. É se preocupar com a situação da cidade, isso é política, assuntos da cidade. Nos preocuparmos com isso, hoje. Amém? Por favor, lave o seu coração dessa máquina da politicagem brasileira, do marketing político. Dessa avareza, dessa busca gananciosa por dinheiro e posição e fama. O reino de Deus não virá por meio de cargos elegíveis. Quando a Bíblia fala que é bendita a nação, que onde o justo governa, a cidade se alegra.
Não está falando de um presidente crente. Está falando de pessoas justas em posição de governo. É numa igreja posicionada. É o justo fazendo justiça dentro da cidade. Não sendo cauda, não andando, não seguindo a moda, mas tomando a frente na cidade, nas situações da cidade, tomando a frente das políticas públicas, tomando posição dentro da sua cidade, não entregando a cidade para o capeta, tomando ela da garra do diabo. É indo lá, abrindo a alma para o faminto, estendendo a mão para o que tem necessidade. Senhor, eu oro, Pai, porque o Senhor venha com o teu rio sobre a nossa nação, trazendo cura, Senhor. Mas que seja uma cura verdadeira, uma cura que vem de homens e mulheres que se dispõem a cumprir a sua vontade, que dizem: eis-me aqui para fazer a tua vontade. O que o Senhor quer que eu seja é policial, é professor. O Senhor quer que eu seja padeiro, o Senhor quer que eu seja comerciante. O Senhor quer que eu seja o quê? Qual é o meu campo missionário? Qual é o lugar da esfera da sociedade que o Senhor me deu? Onde o Senhor quer que eu exerça meu sacerdócio? Homens e mulheres que vão começar a exercer sacerdócio na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, cuidar do assunto da cidade. Vem, Senhor, libera-nos, traz cura para a nossa nação, traz cura da hipocrisia, traz cura da idolatria, traz cura da avareza. Vem, Senhor, nos posiciona como um grande exército nessa terra, Senhor, como um grande exército, como um grande exército, como um grande exército, Senhor, como um grande exército, que não haja nenhuma área escura nessa cidade, na sociedade, que não tenha um de nós para fazer a diferença ali. Leva-nos para o lugar de sacerdócio de todos, sacerdócio de todos, sacerdócio de todos. Vem, que vivamos santidade ao Senhor, separados da cultura desse mundo, para trazer a cultura do céu. Vem, vamos lá, ore, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Espero a sua volta. Deus, vem derramar sua glória em mim, transforma tudo a minha volta. É com você, chame isso pra você. Deus, vem derramar sua vida em mim, enquanto espera a sua volta. Deus, vem derramar sua glória em mim, transforma tudo à minha volta. Eu